Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. A primeira vez que eu escutei essa frase eu achei interessante, e eu confesso que eu já usei várias vezes durante discussões. Mas hoje eu percebo que para mim ela já não faz mais tanto sentido. Na verdade, eu acho ela até meio estúpida. Se eu quero me fazer entender, eu sou totalmente responsável pelo que o outro entende. Imagine um gestor de uma empresa que delega um serviço muito importante a um grupo de funcionários e eles não entendem o que ele realmente quis dizer. E a ação que eles tomam faz com que a empresa venha falir. E aí, será que ele era responsável apenas pelo que ele disse? Um dos pressupostos da PNL diz que a comunicação é o resultado que se tem dela. Se eu falo A e a pessoa entende B, é um sinal que a minha comunicação foi falha. Existem vários erros comuns na comunicação que podem ser catastróficos. E também várias coisas que você pode fazer para que a sua comunicação seja mais efetiva. E até o final desse vídeo você vai aprender bastante sobre isso. Mas antes disso, já deixa aqui aquele like elegante e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Porque assim você ajuda ele a crescer, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu acredito que uma das principais falhas na comunicação é quando ela se torna uma competição, um confronto. Sabe quando as duas pessoas num diálogo querem ter razão e nunca chegam a um consenso? Eu acredito que na maioria das vezes não existe a necessidade desse embate. E é muito mais produtivo que os dois lados ganhem com a conversa. Em uma competição, quase sempre um lado vai perder. E se eu entro numa discussão com o intuito de ter razão a qualquer custo, é muito provável que eu ligue os meus filtros e preconceitos sobre o argumento do outro lado. E essa opinião formada e inflexível possivelmente fará com que eu perca a oportunidade de aprender com outra pessoa. E qual é a mesma necessidade de se ter razão? Alimentar o ego? Porque se o objetivo de uma discussão for chegar a uma solução, quando se atinge o objetivo, todos ganham. Diferente do que ocorre quando cada um defende o seu ponto de vista, se fechando para os argumentos do outro. E para que sua comunicação entre nesse estado de ganha-ganha, é muito importante que se faça uma escuta ativa. E é importantíssimo entender o que o outro lado está entregando na comunicação dele. Tá, mas como é que eu faço para me comunicar efetivamente? Primeiro de tudo, baixe sua guarda. Se você não estiver disposto a ouvir e analisar os outros pontos de vista, e você já chega lá pronto para a guerra, as possíveis reações do outro lado serão de se defender, ou então fugir, ou mesmo atacar. Tudo bem agir assim se você quiser uma briga, mas dificilmente isso vai ser uma comunicação efetiva. E só uma pequena parte da nossa comunicação é o que nós falamos. A entonação, a comunicação não verbal, elas são partes essenciais da nossa comunicação. Se eu chegasse para minha secretária e dissesse: você ainda não respondeu aquele e-mail do cliente? Talvez ela me respondesse: poxa, eu ainda não tive tempo, mas já está aqui na minha lista. E tudo bem. Mas se eu perguntasse assim: você ainda não respondeu o e-mail daquele cliente? Nesse caso, eu acho que mentalmente talvez ela me respondesse algo como: pô, tu não tá vendo que eu tô cheio de coisa para fazer não? Quando eu desatolar aqui, eu respondo: eu não sou irresponsável. Você não olha as coisas direito, vem me encher o saco. E ainda dizem que perguntar não ofende, né? Dependendo do tom da pergunta, ela pode soar como uma afirmação, ou mesmo como uma acusação. E principalmente se você utilizar uma pressuposição, como, por exemplo, quando é que você vai começar a trabalhar de verdade? Isso pode ser até uma pergunta, mas a mensagem que eu estou passando é de que a pessoa não está trabalhando de verdade. Outro ponto importante é que você seja claro, mas não adianta você ser claro somente para você. Existe um viés cognitivo chamado maldição do conhecimento. Essa tal maldição do conhecimento é o que acontece quando você domina um assunto e pensa que todo mundo entende daquilo também. Um dia desses, um fotógrafo, que é um amigo meu, me falou que a foto que eu mandei para ele ficou craquelada porque eu havia extrapolado o ISO e não havia ajustado corretamente a velocidade do obturador. Aí eu falei para ele: a foto ficou o quê, rapaz? Ele falou comigo como se ele estivesse falando com outro fotógrafo. E naquele momento eu não entendi absolutamente nada de fotografia. Mas para ele, aquilo fazia todo sentido. Assumir que algo é óbvio para alguém porque é óbvio para ti, não faz lá muito sentido. Como diria Will Rogers, que é um ator americano, todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Uma vez eu estava numa viagem de férias em Búzios, daí eu fui almoçar no restaurante próximo ao condomínio onde eu estava hospedado. E aí eu perguntei para a atendente qual que era o prato do dia. E ela, com sotaque carioca bem carregado, me disse: é carré. Eu falei: é carré? Aí ela olhou com a cara abusada e falou: sabe o que é carré? Aí eu olhei pra ela e falei: você sabe o que é piqui? E ela: não. Pois é, né? Ninguém é obrigado a saber. Esses exemplos são meio caricatos, mas
pode acontecer muitas vezes de você achar que foi muito claro, porque o que você está dizendo faz muito sentido para você, mas a pessoa do outro lado pode não estar entendendo nada, ou está entendendo tudo errado. É muito comum a gente falar de maneira vaga, sem perceber, porque pra gente o que nós estamos falando é muito óbvio, só que a gente acaba se frustrando porque a pessoa do outro lado não entende ou não atende o que nós estamos pedindo. Uma vez eu estava com a minha filha no final de semana, e a mãe dela pediu para que eu levasse ela para casa cedo, porque ela precisava estudar com a menina para uma prova. Bem, eu costumava levar minha filha às 21 horas, e nesse dia eu pensei, tá, vou levar ela às 19 horas, porque 19 tá cedo. E quando eu estava levando ela de volta, no meio do caminho eu recebi uma mensagem. Fernando, seu irresponsável, eu falei para você trazer a menina cedo. Se você tivesse responsabilidade, você ia saber que um pai responsável não estuda com o filho à noite, porque eles não rendem à noite, tem que estudar com ele à tarde, porque eles não rendem. Isso deve ser feito durante o dia. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou um monstro. Eu e meus amigos, né, que trabalham o dia inteiro e só podem ajudar os filhos com a tarefa à noite. Bem, na cabeça dela, o chegue cedo era tipo 3 da tarde, mas eu não tinha como adivinhar aquilo. Tá certo que eu tive minha parcela de culpa, porque eu não perguntei para elas que horas era o tal do cedo. E esse desentendimento me gerou um estresse que poderia ter sido facilmente evitado se a linguagem não tivesse sido tão vaga. Você pode evitar esses ruídos na comunicação simplesmente sendo mais específico, ou pedindo que a pessoa seja mais específica. Você já pensou quanto tempo se ganharia em reuniões de empresas que são feitas para resolver problemas de alguma área, simplesmente perguntando onde especificamente está o problema? Quanto mais generalista forem as frases, maior a chance de desentendimento. Eu costumo atender muitos casais no meu consultório. E teve um caso que foi bem interessante, porque por mais que eles tentassem se entender, mais distantes eles pareciam chegar de uma harmonia. Daí eu fiz uma sessão com os dois juntos e depois uma sessão só com ela. A gente conversou por mais ou menos 1 hora. E depois disso eu fiz uma sessão só com ele. Na sessão seguinte, que foi com ela, ela chegou e disse pra mim, olha, eu acho que eu nem precisava mais vir, porque ele mudou da água pro vinho. Que mágica foi essa que você fez? E eu acho que eu fiz mágica mesmo, porque o primeiro livro que fala sobre isso se chama A Estrutura da Magia. E a minha cliente ficou muito curiosa, né, para saber o que eu tinha feito para o marido dela mudar daquela forma. E não é apenas em discussões de casais, mas em qualquer outra argumentação. Um dos maiores problemas é o embate. Lembra que eu falei do ganha-ganha? Pois é, quando a intenção é apenas ter razão, a gente acaba no perde-perde, nas agressões verbais, e geralmente não se chega a lugar nenhum. Imagina que você está dirigindo à noite numa BR, numa madrugada. E aí no sentido contrário, vem um carro com o farol ligado na tua cara, com o farol alto. O que você faz? Tem muita gente que, quando eu pergunto isso, diz que liga o farol alto de volta. Bem, aí ficam 2 cegos em vez de um só, né? Se alguém fala contigo num tom ríspido ou desagradável, e você responde no mesmo nível ou de forma ainda mais agressiva, aí o embate se torna inevitável. Eu não estou dizendo que você não pode nunca responder dessa forma. Mas muitas vezes, se o seu desejo for influenciar ou mesmo persuadir alguém, talvez seja melhor você acompanhar para depois você guiar. Como no judô, quando você usa a força do movimento do adversário contra ele. E esse conceito de acompanhar e então guiar foi criado por Milton Erickson, que é o pai da hipnose conversacional. Em inglês se chama Pace and Lead. Imagina que a gente estivesse discutindo sobre a apresentação de um projeto e um colega apresentasse suas ideias e eu não concordasse. Eu poderia simplesmente dizer que discordo, e aí não tem problema nenhum nisso. Mas eu poderia também dizer algo como, olha, eu entendo seu ponto de vista, e eu acredito que seja importante avaliarmos outras alternativas para que a gente tome uma decisão mais assertiva. Aqui eu continuei dizendo que eu não concordo, só que eu não coloquei uma barreira. Eu acompanhei o movimento dele para que ele aceitasse melhor o meu argumento sem oferecer resistência. Agora, se você sentir que existe mesmo a necessidade de negar ou de discordar de forma mais direta, é importante que você justifique ou então dê uma sugestão em seguida. A menos que você queira parecer o menino dono da bola que, quando perguntam por que ele não quer emprestar o brinquedo, ele diz, por que não? E por falar em coisa feia, para mim o que há de pior numa discussão é um argumento falacioso conhecido como ad hominem. É quando se faz um ataque pessoal ao argumentador e não ao argumento. Geralmente o ad hominem começa assim. Ah, e você que... Ou então, quem é você pra... Você já deve ter escutado isso, né? Uma vez eu tava conversando com argentinos sobre quem eram os melhores jogadores de futebol. E ele lá falando dos argentinos e eu dos brasileiros, né? Daí eu citei o Ronaldo, fenômeno. Daí ele disse,
Ah, o Ronaldo gosta de travesti. E eu fiquei tipo, oi? Apesar do ataque não ter sido direcionado a mim, a estrutura do ad hominem foi a mesma. Em vez de falar sobre as características do Ronaldo como jogador, ele foi falar de uma coisa pessoal que não tinha nada a ver, não tinha relação nenhuma com a nossa discussão. Eu acho muito estranho quando alguém rebate uma crítica com quem é você para falar sobre isso? Ou então, tá, se você não é melhor que fulano, você não pode criticar. Bem, eu não preciso ser um chefe de cozinha para dizer que eu gostei ou não de um prato, né? Eu também não preciso ser o Cristiano Ronaldo para perceber que o jogador está indo bem ou não. E mais uma vez, esse argumento desqualifica a outra parte. E na maioria das vezes ele transforma o diálogo no embate, e a conversa acaba sendo muito menos produtiva do que ela poderia ser. Outro ponto a ser evitado são as generalizações, e elas também são um convite ao embate. Como no exemplo, você nunca faz nada do que eu peço. Eu tenho que fazer todo o trabalho. Lembra que eu falei sobre ser específico? Será que a pessoa nunca fez nada mesmo que a outra pessoa pediu? Nunca? Será mesmo que aquela pessoa tem que fazer todo o trabalho? Quando nós utilizamos generalizações, além de convidar o outro para levantar a guarda, você cria uma desculpa para filtrar de forma negativa as ações e os argumentos dele. Se eu digo que alguém nunca me dá atenção ou que ela sempre age de tal forma, não tem nada que eu possa fazer. Não faz sentido pedir atenção. A pessoa nunca dá atenção. Não faz sentido esperar que ela aja de outra forma. Afinal, ela sempre age daquele mesmo jeito. Tome muito cuidado com as generalizações. Seja específico ao lidar com o problema. Recentemente eu fiz outro vídeo sobre as generalizações. Na verdade, eu falo sobre o pensamento preto e branco. Vale muito a pena que você assista. Eu me lembro de outro casal que eu atendi, onde após o atendimento com o marido, ele me disse que estava cansado de falar sempre a mesma coisa e de não adiantar. E que ele estava perdendo a esperança. E minha resposta foi: cara, pode perder a esperança. Não tem esperança nenhuma de que isso vai mudar. E ele olhou para mim com a cara assustada, tipo, ué, mas por quê? Ué, se você tá falando a mesma coisa toda vez, por tanto tempo e não deu certo, por que você acha que em algum momento vai ocorrer um milagre e tudo vai mudar? Não vai. Agora, se você falar de forma diferente, aí sim, aí pode ter alguma mudança. Mas se você continuar do mesmo jeito, cara, não tem esperança não. Se a sua comunicação não tá surtindo efeito, mude. Simples assim. E esse conceito faz parte de um dos principais modelos da PNL, o TOTS. E por falar em PNL, existem diversas técnicas da PNL que vão te ajudar bastante a se comunicar de forma mais eficaz. Além do TOTS, nós temos o metamodelo, que talvez seja o principal modelo de comunicação da PNL. Com ela, você identifica as distorções, omissões e generalizações linguísticas. E você aprende a fazer melhores perguntas para conseguir entender de maneira muito mais fiel a mensagem da outra pessoa. Além de aumentar o seu poder de persuasão e de argumentação absurdamente. Tem também o modelo Milton e a linguagem hipnótica, que podem aumentar substancialmente o seu poder de influência e de persuasão. Os sistemas representacionais, que te ajudam a se comunicar de maneira que faça mais sentido para quem está te ouvindo. Porque você identifica qual é o melhor canal de comunicação daquela pessoa e fala de uma maneira que fica muito mais claro para ela. Os metaprogramas te auxiliam a moldar a sua comunicação ao perfil do seu interlocutor. Também tem os auxiliares linguísticos, que são as palavrinhas mágicas que, quando você utiliza elas da melhor maneira, elas aumentam muito o seu poder de influência. O rapport, que possibilita que você consiga criar conexão com as outras pessoas de forma muito eficaz. E a falta dessa conexão, ela dificulta muito a comunicação. Fica difícil você conseguir uma comunicação positiva sem essa conexão. E também técnicas como o fogging, o pace and lead, o slur of mouth, o chunking, elas te ajudam bastante a conduzir a conversa da maneira que for mais conveniente. E também te ajudam a argumentar de maneira muito poderosa. Ah, e antes que eu me esqueça, a tal da mágica que eu fiz lá com o marido daquele casal para que eles se acertassem, na verdade foi feita com os dois. Eu escutei ativamente o que ela tinha para dizer sobre eles. Utilizando o metamodelo, eu consegui entender realmente quais eram os problemas. E durante a conversa que eu tive com ela, eu fiz praticamente tudo que eu citei aqui. Eu baixei minha guarda, escutei ativamente, não entrei em confronto com ela e conduzi a conversa para entender realmente qual era o problema. E quando eu conversei com ele, basicamente eu expliquei o que ela queria. Daí ele ficou surpreso e disse: tá, mas é só isso? Por que ela não disse isso antes? Bem, na verdade ela jura que disse. Para ela, era óbvio.
mas para você não fazia sentido. Daí ela se irritava, você se irritava e os dois brigavam. O único problema era a comunicação, ou a falta dela, né? Bem, esse vídeo já ficou grande, então eu fico por aqui e um grande abraço.